E nessa nossa aula de hoje eu vou te mostrar 3 passos para qualquer engenheiro e arquiteto, né, estar preparado para uma regularização de imóvel. Bem-vindo! Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais uma aula da regularização na prática. Eu sou a Bruna Lacerda, engenheira civil, especialista em regularização de imóveis e projetos de prefeitura, e essas aulas, né, têm o objetivo aí de te mostrar o caminho para você dominar projetos de prefeitura e regularização de imóveis, mesmo que você não tenha experiência nenhuma na área. Então, sejam todos bem-vindos. E nessa nossa aula de hoje, eu vou te mostrar 3 passos para qualquer engenheiro e arquiteto, né, estar preparado para uma regularização de imóvel. E quando eu falo isso, eu quero que você esteja 100% preparado para atender o cliente, 100% preparado para fazer um processo de regularização de imóvel na prática. Sem enrolação, vamos direto ao ponto, vamos entender quais são esses 3 passos para qualquer engenheiro e arquiteto, tá? Estar preparado para atender uma regularização de imóvel. Eu sei, né, que uma das maiores dificuldades da gente quando a gente vai lidar aí com o processo de regularização de imóvel é entender o processo. Como é que a gente vai se sentir preparado, Bruna, se a própria faculdade não ensina nada sobre regularização de imóvel? Como é que eu vou estar preparada, Bruna, se a própria faculdade nunca me mostrou nada sobre um projeto de prefeitura? Como é que eu vou estar preparada? E é por isso que a maioria dos profissionais, né, quando acabam tendo a oportunidade ou quando acabam ali encontrando um processo de regularização, surge uma oportunidade de um processo de regularização, acabam ali correndo, né, desses clientes. Por quê? Porque não se sente preparado para atender esse tipo de cliente. Não sabe nada, não sabe nem atender o cliente. Eu vou falar a verdade para vocês por experiência própria. Vou falar sobre a minha história. Quando eu comecei, eu nem sabia o que era regularização de imóvel. Quando eu escutei falar sobre projeto de prefeitura, foi justamente no meu primeiro cliente que ele perguntou quanto eu ia gastar no projeto de prefeitura. Eu nem sabia que existia essa parada. Como é que eu ia saber quanto que ele ia gastar? E aí é por isso que a gente não se sente preparado. Eu vou dar um exemplo, né, bem fácil de entender. Andar de bicicleta. Todo mundo fala sobre andar de bicicleta. Andar de bicicleta é muito simples, né? Para quem vai lá e faz. Por quê? Tudo que é novo, a gente não consegue ter essa facilidade de início. Então, a gente inicia, vai ter que cair, vai ficar com medo. Ai, meu Deus, e se eu subir nessa bicicleta e arrebentar minha cara na parede? Meu Deus, como é que vai ser? Então, tudo isso porque é algo novo, tá? Mas a regularização, ela é algo muito mais simples do que parece. Todo mundo que entra fala assim, inclusive dentro do dicionário, que é um dos meus treinamentos, né? Eu escuto bastante, tem mais de 1.500 alunos, eu escuto bastante. Bruna, eu pensei que regularização de imóvel era um bicho de 7 cabeças. Todo mundo tem a mesma impressão. Por quê? Porque a faculdade não mostrou nada disso. Então, é muito mais simples do que parece. Só que agora, como eu vou falar para você se sentir preparado para atender um cliente de regularização de imóvel, você precisa entender que a regularização, em específico, a regularização de imóvel é uma edificação que ela já foi construída. Então, Bruna, vamos pegar aí um exemplo, né, de uma construção que já está quase finalizando. Tá lá, eu até recebo bastante essas questões de dúvidas. Bruna, quando a edificação, ela tá na parte do porcelanato, só falta colocar o porcelanato. A gente entra com o processo de regularização? Não. Aí a obra já está pronta. Não, na verdade, nessa situação é um processo de regularização, não é um processo de aprovação de projeto, que muita gente fica em dúvida. Bruna, se ainda não foi finalizado, eu posso entrar com a aprovação? Não. Aí, nesse caso, é regularização. Então, entende o seguinte. Toda vez que a edificação estiver pronta, a gente está falando de quê? De regularização de imóvel. E agora eu quero te mostrar pontos que vão te ajudar a atender o cliente. Eu quero te mostrar aqui alguns caminhos que vão facilitar a sua vida no atendimento com seu cliente de regularização de imóveis, tá? E é o seguinte, existem vários tipos de processos de prefeitura. Vários. Então, tem aprovação de projeto de edificação nova. Então, o cliente que ele chegar para você hoje e falar assim, ó, vamos pegar o nome de alguém aqui. O Airan, eu não chegou lá para um cliente chegou, né, para que ele fizesse um projeto para ele de edificação nova. Esse projeto ele precisa seguir legislação e um dos processos a ser feito é a aprovação do projeto. Então é a aprovação do projeto do zero. A construção está literalmente do zero. Ou vamos pegar um exemplo, vamos supor que já existe uma construção lá e vai fazer um processo de ampliação. Aí ele vai ter que atender esse cliente conforme esse tipo de processo, tá? Então você tem que entender. Tem
aprovação de um projeto novo, tem ampliação, tem reforma, tem regularização. Então, para quem não sabe, a regularização é um dos processos de prefeitura. Tem também demolição. Sim, demolição de imóvel é um dos processos de prefeitura que nós profissionais, nós profissionais da construção civil, somos nós quem fazemos esse tipo de processo, tá? Então, se por acaso algum cliente tentar demolir um imóvel, você vai falar assim, ó, calma, senão você vai levar a multa. Deixa eu te falar um negócio. Para você fazer essa demolição, você precisa aprovar o projeto, você precisa pedir uma liberação. Quem pede essa liberação somos nós, profissionais da construção civil, tá? E com isso você entende que tudo isso é um processo de prefeitura, tudo isso são processos de prefeitura. E a regularização é um desses processos. O que vai diferenciar esses tipos de projetos é o quê? A construção em si. Por exemplo, se ela está pronta, se trata de uma regularização. E é justamente isso que eu vou te mostrar aqui, tá? E por que é importante você ter esse conhecimento, né? Desses 3 pontos que eu vou abordar aqui com você hoje. Esses 3 passos que eu vou abordar com você aqui hoje, para você, né, estar preparado para atender o cliente. Quando a gente fala de um processo de regularização, no país existe aí, quem já me escuta há mais tempo já sabe que eu tá cansado de escutar eu falar a mesma coisa. Gente, existem 30 milhões de imóveis irregulares no país. Cara, são 30 milhões, imagina. Eu quero que você coloque a cabeça para pensar. Pega esse número, escreve esse número, para vocês terem noção do tamanho que é a quantidade, né? A quantidade que existe de imóveis irregulares no país. Cara, são 30 milhões. 30 milhões e a maioria dos profissionais não sabem fazer esse tipo de serviço. Qual que é a importância de você estar preparado, então? Por isso que eu estou te mostrando esses 3 passos hoje. Qual que é a importância de você estar preparado para atender esses clientes? Quando você entende essa área, quando você está preparado para atender um cliente dessa área, vão surgir aí para você, eu anotei aqui 4 pontos, né? Que vai ser um diferencial. Se você sabe atender um cliente de regularização de imóvel, você se torna referência o quanto antes. Como assim, Bruna? Como eu falei para vocês, são 30 milhões de imóveis irregulares no país. Cara, 30 milhões, coloca isso, escreve, pega a caneta, escreve esse número, pelo amor de Deus. Escreve 30 milhões, escreve o número de zero para você ter noção da quantidade que existe. Se existe aí essa quantidade gigante, né, de clientes aí precisando do seu serviço e não tem profissional na área, que esse é o segundo ponto, né? São pouquíssimos profissionais que sabem atuar nessa área. Com 30 milhões, pouquíssimos profissionais que atuam nessa área, você se torna referência o quanto antes. É diferente de você entrar em outra área da construção civil. É diferente se você falar assim, hoje eu decidi atuar com a parte de obras. Quando você vai atuar com a parte de obras, você vai concorrer diretamente com todos os outros profissionais. Engenheiros, arquitetos, técnicos, mestre de obra, pedreiro, e um dos nossos maiores concorrentes nas obras são justamente os pedreiros. Que ele fala assim, não precisa ter esse profissional responsável por aqui, porque você vai ter um gasto a mais. Não precisa gastar com isso. Eu garanto para você, já construí 300 casas, nunca caiu nenhuma. Então, não precisa. Então, a gente acaba tendo que concorrer diretamente com todos esses profissionais. Só que quando eu chego aqui para você e falo o seguinte, olha, tem a área de regularização de imóveis, é importante você ter conhecimento nessa área. Quando eu falo isso para você, é porque você consegue se tornar referência o quanto antes. O cliente que chega para você, ele não encontra outro profissional para concorrer com você. Ele não encontra outros comparativos no mercado para pensar, pera, será que eu fecho com a Bruna? Ou será que eu falo com o pedreiro? Não tem como. Ele precisa desse serviço. Ele apenas precisa. Só isso. Ele precisa de você para estar executando o serviço dele. Porque tem que ser um profissional da construção civil. Ou é engenheiro, ou é arquiteto, ou é técnico. Ninguém mais faz esse serviço. Mas o cliente falou que ele conhece lá, ele tem um chegado lá na prefeitura que consegue resolver. Não resolve. Não resolve.
para aprovar qualquer processo em prefeitura, precisa ser engenheiro, arquiteto ou técnico. Tá? Independente de quem seja, mas é o filho do tal pessoa que é conhecido, que é literalmente, né, uma das pessoas mais importantes da cidade. Não importa. Não importa, tá? Precisa ter um profissional responsável. E esse profissional é quem? É você engenheiro, é você arquiteto, é você técnico, entenderam? Então, o cliente precisa de você, isso é fato. E ele não tem um comparativo. Ele não tem ali, peraí, ou eu fecho com esse ou eu fecho com esse. Não tem. O mercado precisa ser explorado. Tem poucos profissionais nessa área ainda, mas por que tem poucos profissionais? Já que é uma boa oportunidade, por que tem poucos profissionais então, Bruna? Porque a faculdade não ensinou nada disso. A faculdade não mostrou nem o que é um processo de regularização, nem o que é um processo de aprovação. A faculdade te ensinou a fazer toda a obra. Lá da fundação, foi lá na fundação, depois vem e vai desenvolvendo toda a construção e vem acabamento. Te ensinou tudo. Te ensinou detalhe de pintura, te ensinou detalhe de quantitativo, te ensinou tudo. Só não te ensinou que para você começar, você precisa ter o projeto aprovado. E com isso, a gente tem no Brasil 30 milhões de imóveis irregulares. E um monte de profissional literalmente despreparado. Despreparado. É por isso que muita gente desiste. Por quê? Eu vou falar por mim, eu não vou julgar nem os outros, nem vou colocar o nome de outros profissionais. Eu vou falar por mim. Quando eu lidei com a sensação de ver um projeto de prefeitura, de escutar falar o que era projeto de prefeitura, e eu não consegui ter conhecimento naquela área, onde eu fiz um projeto para o meu cliente, mandei para a prefeitura, achando que eu estava ali literalmente arrasando, né, entendendo o processo. E aí o que aconteceu? Meu cliente teve um imóvel irregular. Eu tenho até uma notícia boa para falar para vocês. Esse meu primeiro cliente, que tinha um imóvel irregular porque eu não aprovei o projeto, a gente está com o processo finalizando a regularização dele. Vocês têm noção, não? Felicidade, depois de tanto tempo, ele decidiu regularizar o imóvel. E olha, aquele momento que eu não tinha conhecimento é porque a faculdade não me preparou. E o que eu pensei? Eu vou desistir dessa área. Cara, eu não sei fazer. Eu não sei fazer. Eu não sei o que é uma planta baixa direito. Eu não sei o que precisa ter uma planta baixa. Eu não sei o que é regularização. Eu não sei nada. O que eu vou fazer? Vou desistir. E essa é a sensação da maioria dos profissionais hoje. Então, eu não falo pensando, mas tal pessoa quase desistiu. Eu quase desisti. Eu fiquei literalmente desesperada. Agora, se eu não soubesse regularizar o imóvel, aí seria pior ainda, né? Eu tive um tempo para me preparar, que agora eu estou regularizando o imóvel dele. Então, depois de anos, a gente está fazendo o processo de regularização. Mas é difícil. É difícil a sensação de pensar que eu não sei fazer isso. Eu não estou preparado. Mas tudo isso porque a faculdade não mostrou. Porque é mais simples do que parece. Então, como eu falei, quando você começa a atuar nessa área, você se torna referência quanto antes. A partir do momento que eu comecei a atender clientes de regularização de imóveis, esses clientes indicam os meus serviços. Eles indicam os meus serviços. Então, olha, você se torna referência, tem poucos profissionais na área, o cliente te indica e você tem um alto retorno financeiro. Quanto, Bruna? Vai depender de você. Mas hoje, um processo de regularização não é cobrado menos que R$3.000. E são 30 milhões de imóveis no país com a mesma situação. 30 milhões. 30 milhões. Você cobra R$3.000 por processo. Você está entendendo isso? Você está entendendo a oportunidade de mercado que existe nisso? Então, quanto antes você entender essa área, o quanto antes você está preparado para atender um cliente dessa área, o quanto antes você se sente seguro para atender esse cliente, melhor para você. Você vai se tornar referência, você vai faturar alto, porque o faturamento, gente, ele acaba virando uma consequência.
Consequência. Eu sei que a gente sai da faculdade, quero faturar alto, tal, pensando independente da área, né, que você vai atuar, você fala, eu quero faturar. Mas o faturamento, ele vira uma consequência quando você entrega um bom serviço para o seu cliente. Um bom serviço para o seu cliente. Eu demorei a entender isso, porque lá no começo, eu não queria nem receber. O dia que eu vi meu cliente estava com o imóvel irregular, porque eu não soube aprovar o projeto, eu não queria nem receber. Eu só queria entregar um serviço certo para o cliente. E eu não consegui. Por isso que ele teve um imóvel irregular. Entenderam? Então, o retorno financeiro, ele se torna uma consequência. Mas aí, como a gente está falando aí de uma área, né, que tem uma alta demanda, né? Uma alta demanda, a gente entende que é só chegar lá e pegar o serviço. Mas eu tô cansada de ver clientes aí, né, reclamando, onde chega o serviço aqui para mim. Gente, os processos todos errados. Todos errados. Cara, que dor de cabeça que o cliente tem depois. Eu peguei um processo, eu acho que eu já falei dele por aqui. Peguei um processo, essa obra estava em execução, só para vocês terem noção. Essa obra em execução, e aí a prefeitura passou. E ela estava em execução, só que ela tinha um projeto. Então a prefeitura chegou lá e falou assim: olha, deixa eu ver. Você tem um projeto aprovado? Ela falou: não, eu tenho um projeto aqui, sem conhecimento. Tá vendo que o cliente ele não tem clareza ali sobre o processo. E até a gente não tem, né? Aí a prefeitura pediu o projeto e ele entregou o projeto tá aqui. Aí ele falou: não, esse projeto não está aprovado. Então, o que acontece? A senhora faça-me o favor de regularizar esse negócio aqui, porque senão a senhora vai levar multa. Aí, o que ela fez? Pegou o celular dela, ligou para quem fez o projeto e falou assim: olha, deixa eu te falar, a prefeitura passou aqui, parece que você vai ter que arrumar um negócio lá na prefeitura para aprovar. Aí, o que a pessoa falou para ela? Mas eu não sei fazer esse negócio não, arruma outra pessoa. E aí, o que acontece? Como eu falei, né, que acaba que o cliente vende seu serviço, eu tinha atendido uma cliente justamente de regularização de imóvel. E aí, como eu atendi essa cliente, ela falou para essa outra cliente, né? Então, que ela estava ali com problema, que a prefeitura notificou, e falou para ela assim: olha, eu tenho um profissional que fez serviço para mim, se quiser eu posso te indicar ela. E ela falou: não, então tá, vou ligar para ela. E ela me ligou. Aí ela me ligou, me passou o projeto, e eu fui olhar o projeto. Olha para você ver o erro. Olha para você ver o erro. Ela estava finalizando a obra dela. Eu peguei o projeto, e aí uma das exigências que tem que ter, até eu vou falar aqui agora para vocês, é a área permeável. O que é essa área permeável? A área permeável é um espaço ali onde vai cair a água da chuva, que vai penetrar no solo. Então, a prefeitura ela exige. Por que a prefeitura exige que tenha uma área permeável? Para evitar enchentes na rua e tudo mais, porque senão toda essa água que cai dentro de uma casa vai para a rua. E aí, imagina o tanto de casa, vai dar enchente, né? Então, a prefeitura exige isso lá. Aí, eu fui analisar o projeto sem área permeável e ela estava finalizando, colocando porcelanato sem área permeável. Ela falou: Bruna, eu acabei de gastar o dinheiro. Falei: eu sinto muito, mas não tem como. Não tem como regularizar esse imóvel. A prefeitura não aceita. Aí ela falou: não, dá entrada mesmo assim. Eu falei: ó, eu vou dar entrada para a senhora, vou cobrar pelo serviço, mas eu vou te falar, não vai aprovar. Dito e feito. Ela falou: pode tentar. Mandei a prefeitura ir lá, mandei o projeto, né? Fiz ali, cobrei meu serviço e não foi aceito. Imagina só. Por quê? Porque o profissional não sabia criar esse processo. Não sabia. Então, eu tô cansada de ver a profissional largando o cliente na mão. Tem uma aula minha aqui com uma das minhas alunas, a Adriele. A Adriele, no primeiro processo, ela também não se sentia preparada, né? E no primeiro processo que ela pegou de regularização, depois que ela entrou para o nosso treinamento, ela foi atender esse cliente. Gente, pasmem, 11 anos o processo parado na prefeitura. 11 anos. Gente, é uma vida 11 anos. 11 anos. O cliente esperando, sentado esperando o processo de regularização. Você tem noção disso?
Ela pegou o processo e resolveu, salvo engano, em 3 meses. Tudo. O que 11 anos uma pessoa não fez, ela foi lá e resolveu em 3 meses. Então é o seguinte, você não pode ser o profissional que vai lá, pega o processo, achando, não, vou fazer de qualquer jeito aqui e pronto. E deixa o cliente na mão, não faça isso. Entrar no mercado é difícil? Posicionar no mercado é difícil? Sim. Mas voltar para o mercado é pior ainda. Voltar para o mercado onde as pessoas estão falando mal de você, onde os clientes estão falando mal de você, é pior ainda, tá? Então não seja esse tipo de profissional. Aí eu vou te dar algumas dicas aqui que vão facilitar a sua vida. Para quê? Para você estar preparado para atender o seu cliente, para você estar preparado para atender a regularização de imóvel. E quais são essas dicas? Primeira dica. Então é o seguinte, primeira coisa que tem que analisar é que a regularização é o quê? Uma edificação que já está construída. Pronto, Bruna, já entendi que é uma regularização construída. Aí você vai chegar lá, eu vou te dar aqui 3 dicas, são importantíssimas, são 3 passos aí que vão facilitar a sua vida no atendimento de uma regularização. Primeiro passo, o lote é do cliente? Como assim, Bruna? O cara chegou, me contratou para fazer o serviço dele. Por que você está perguntando se o lote é dele? Como é que eu vou chegar lá e falar, mas o lote é seu? Claro que é. Não é claro que é. A maioria dos imóveis aqui no Brasil, elas têm apenas o documento de compra e venda. O que é esse documento de compra e venda? Ou o documento de compra e venda, o famoso contrato de gaveta. Então, tudo isso não comprova posse. Se hoje você, que é profissional, que está aqui me acompanhando, tem uma documentação somente de compra e venda, eu vou te falar uma coisa: você não é proprietário do seu imóvel. Caraca, você tá louco de falar um negócio desse? Como é que eu não sou? Eu paguei ali, sei lá, 100 e tantos mil nesse lote. Como que eu não sou proprietário? Sim, você não é proprietário. O que comprova a propriedade é a matrícula, é o nome na matrícula. Aí tem gente que tem contrato de compra e venda e passou-se anos e anos, investiu na casa. Ah, meu Deus, isso aqui é tudo meu. E não é proprietário. Sim, às vezes, uma das soluções para isso, só para vocês terem noção, é o processo de uso campeão. Então, você imagina, o cara fala que a dona ali tá ali há 30 anos e tem que entrar com processo de uso campeão, sendo que ele pagou pelo imóvel. Processo de uso campeão? Ele pagou. Ele mora lá, ele fez uma mansão no lote. Isso mesmo, uma das soluções é essa. Então, a primeira coisa que você vai ter que analisar é justamente, esse lote é do cliente? Ou ele está no nome de outra pessoa? Porque, na maioria das situações, está no nome de outra pessoa. Então, esse é o primeiro ponto que você vai analisar. Segundo ponto que você vai analisar em todo e qualquer imóvel que você for regularizar. Isso vai facilitar o seu atendimento com o cliente. Primeiro, a documentação. Segundo, você verificar as medidas do lote. Ah, eu vi que lá na documentação é o lote de 10 por 30. Então, peraí, você viu lá o que é realmente para ser. E no local, essas medidas estão batendo? Se não bater, aí tem alguma coisa errada. Aí você vai ter que encontrar outras soluções para essa situação, tá? Quais são as soluções? São processo de retificação diária, que você faz projeto, mas aí é outro processo. É outro processo que você vai ganhar com o seu cliente. Mas aí, a maioria dos profissionais não sabem disso, aí eu vou falar por mim. Como é que eu descobri a retificação diária? Por que eu tô falando que isso é importante? Um belo dia, eu fui fazer um processo de regularização do meu cliente. Por quê? Ele até aprovou o projeto e não emitiu alvará de construção. Então, ele somente aprovou o projeto. Aí, o que aconteceu? Cheguei lá para fazer o processo de regularização e falou, Bruno, o projeto tá igualzinho, pode confiar que realmente tá igualzinho. Aí eu falei, então tá. Fui lá e passei o projeto a limpo. Só que aí, quando a gente manda o projeto para a prefeitura manda o fiscal lá, né? Vai lá conferir. Ah, mas é a Bruna que tá falando. Mas é a Bruna que tá falando, mas a gente vai fazer a análise, né? Aí o fiscal chegou lá e ó, tchau. Aí ele falou, uai, como assim? Você chegou, só tirou a medida do lote e tá indo embora? Sim. A medida do lote tá errada, processo notificado.
E aí eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora, né? E aí foi o cliente que me ligou, eu não estava lá na hora. Então o cliente me ligou e falou, Bruna, processo notificado. Eu falei, não. E eu confiei na medida. Então, só para vocês terem noção, isso tem que ser analisado. Tá, deu tudo certo, porque depois a gente entrou com a retificação diária e tudo mais, mas isso é um ponto de atenção. Isso é um ponto de atenção, porque isso atrasa um processo, coisa de 3 meses. Dependendo da situação, você espera o processo lá, chega lá na mão do fiscal. Na hora que chega da mão do fiscal e fala que tá errado, aí você tem que entrar com outro processo lá no cartório. Então, por que eu tô falando isso pra você? Você consegue atender o cliente mais vezes, vender mais vezes, se você entende todo o processo. Entendeu? Então, se você tem clareza, fica muito mais claro. Então, primeira coisa, identificar se o lote é do cliente. Segundo ponto, identificar as medidas do lote do cliente. Aí vem o nosso terceiro ponto. Terceiro ponto, que é também muito importante. Terceiro passo, né? Primeiro passo, você analisa a documentação. Segundo passo, você analisa as medidas do lote. Terceiro passo, qual é o tipo de irregularidade? Como assim, Bruna? Qual é o tipo de irregularidade? Por que esse imóvel está irregular? Ah, sei lá. O cliente deve saber. Não, o cliente não sabe, não. Esse é o nosso papel. Vou dar alguns exemplos aqui para você analisar. Às vezes você vai chegar lá no lote do cliente, era para ter área permeável. Não tem. Ele tinha que deixar o recuo frontal na edificação. Tem ali, ó, tem a divisa do lote, né? Então, o lote começou aqui, tem aquele espaço que fica vago da divisa do lote até o começo da edificação. Isso se chama recuo, tá? Então, na parte da frente se chama recuo frontal. Recuo frontal não tem, Bruna, e na legislação pede. Então, pronto, você identificou mais um ponto irregular. Outro ponto irregular, abertura. Que tipo de abertura? Vamos supor que o seu cliente decidiu construir e aproveitar todo o lote. Aí ele deixou uma janela virada para o vizinho dele, porque ele quer aproveitar o lote dele é 10 por 30, lá na medida dele ele foi lá e colocou uma janela do banheiro para o lote vizinho. Gente, aí não tem como. Aí não tem como entrar com qualquer processo de prefeitura. Não tem como. Por quê? Gente, esse é um tipo de irregularidade que não pode ser regularizado. E por isso que é importante você chegar lá no local, por isso esse terceiro ponto, identificar as irregularidades. Não tem área permeável, tem uma abertura por lote vizinho. O que a gente pode resolver com isso? Talvez fechar essa abertura, né? Então, a janela que tem lá, a gente pode ir lá e fechar essa janela e abrir a janela para o fundo ali, no espaço que tem, porque tem recuo no fundo. Então, a gente vai ter que encontrar essas soluções, mas primeiro a gente identifica o tipo de irregularidade. Não tem recuo, não tem área permeável. Então, todos esses pontos você vai ter que analisar. Então, vamos recapitular. Primeiro ponto. O primeiro ponto é você analisar se o lote realmente é do seu cliente. O segundo ponto é você analisar o tipo, analisar as medidas do lote, porque como eu falei, é muito comum de acontecer você ter um documento, nesse documento está escrita a medida do lote, e a hora que você chega lá, a medida está diferente. Está completamente diferente. E aí está o problema. Você vai ter que entrar com uma solução para esse problema. Tá bom? Que, olha, gente, não, e lembrando que não é um bicho de 7 cabeças. Eu tô mostrando para você que isso é importante para quê? Para o seu processo de regularização seguir perfeitamente, para você se sentir seguro para atender o cliente. Porque senão você vai chegar lá e você mediu o lote e você falou, cara, o lote tá menor do que deveria ser. Eu não vou atender esse cliente. E aí você perdeu, sabe por quê? Além de você não atender o cliente da regularização, vamos julgar aí que a regularização você tem que cobrar R$3.000. 3 mil, o valor mais baixo da regularização. E aí, você decidiu não atender porque o lote dele estava com uma medida diferente. Você deixou de ganhar mais um processo. Por quê? 3 mil é somente a regularização. E você poderia cobrar mais 3 mil pela retificação diária, que é um projeto que você faz que vai para o cartório. Simples e maravilhoso. Você perdeu o quê? Você não perdeu 3 mil, você perdeu R$6.000. R$6.000 que você perdeu. Por quê? Porque você não estava preparado para atender. Por isso que esses pontos são importantes. Por isso que você tem que analisar, sim, as medidas do lote. Por isso que você tem que confirmar,
Sim, todas as vezes se o cliente é proprietário desse imóvel. Por isso que você precisa chegar lá e identificar. Recuo, tem recuo? Não tem, tá irregular. Vai lá e anota. Não tem área permeável? Anota. Não tem abertura para o lote vizinho? Anota. Por quê? Porque tem algumas situações que não podem ser regularizadas. E um dos exemplos é essa abertura para o lote vizinho, onde tem uma janela para o lote vizinho. Não tem como. Ah, não, mas o vizinho é meu parente. O vizinho é meu amigo, sabe? Já tem muitos anos que a gente conhece e é certeza que ele vai deixar. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. A prefeitura não entende assim, tá? Uma das soluções que existe quando tem essa abertura para o lote vizinho é uma liberação que você faz lá na prefeitura que o proprietário do outro lote libera, tá? Chama anuência. Aí vai lá e libera, aí assina aquilo ali e tá tudo certo. Só que isso é uma solução paliativa. Porque, por experiência própria, na maioria das vezes vai dar problema. Vai dar problema. Porque o cara aceitou, mas no outro dia ele acordou e já o humor dele estava diferente. Eu ia falar, cara, esse lote é meu, por que eu tô deixando alguém deixar uma janela para minha casa? Não faz sentido, o lote é meu. Aí ele vai falar, opa, vai lá e fecha esse negócio agora. E, gente, denunciou, não tem o que chorar, não tem o que fazer. Ah, mas ele era meu amigo e ele aceitou. Não interessa, o lote é dele. E deixa ele fazer o que ele quiser com o lote dele pronto. Entendeu? E se você não estiver atento a isso, você vai errar. Você vai errar. E é por isso que os profissionais existem, porque chega lá, ai meu Deus, tem uma abertura ali, tem uma janela pro lote vizinho, eu tô fora desse negócio. Perdeu R$3.000 no mínimo. Ah, mas o lote tá com a medida errada, Bruna. Se o lote tá com a medida errada, o que eu vou fazer? Não tem como regularizar. Tem a retificação diária. Perdeu R$6.000 de serviço. No mínimo, tô falando valor mínimo, tá? Isso poderia ser mais, poderia ser 10 mil por um processo. Eu tô jogando o valor mínimo da regularização, o valor mínimo do processo ali de retificação diária. Então, R$6.000 perdidos, jogados fora. Vocês estão entendendo a importância de você ter esse conhecimento? Então, esses 3 passos vão te ajudar. E nessa sequência, esses 3 passos, tem alguns pontos que a gente aborda e fala, ah, não, mas a ordem não importa. A ordem nesse aqui importa, gente. A ordem importa. Qual que é a primeira ordem? Você vai chegar e você vai verificar se o lote do cliente é realmente dele. O lote está no nome do cliente? Tá, Bruno, o lote está no nome do cliente. Beleza, se está no nome do cliente, beleza. Agora, se ele tem seu contrato de compra e venda, ele não é dono do lote dele. Ah, mas ele está pagando ali, ele acha que, sabe, ele tem todo o valor sentimental, mas não importa. Documentação, para documentação não importa. Então, o contrato de compra e venda não é proprietário. Então, é o seguinte, você vai chegar lá, verifica, o cliente é proprietário do lote? Tem a matrícula? Tem, beleza. Segundo passo é você verificar as medidas. Terceiro passo é verificar as irregularidades. Se você sabe fazer esses 3 pontos, cara, é muito fácil chegar e atender o cliente. Por quê? Porque você vai chegar lá, você já passa confiança para a pessoa. E eu vou citar um exemplo aqui para vocês. Eu já citei algumas vezes aqui, mas eu não vou deixar de falar mais uma vez, que é sobre a questão de segurança. Certa vez, acho que foi no ano retrasado, foi no ano da pandemia. Começou a pandemia, 2020. Eu fui fazer uma viagem e eu nunca tinha acontecido comigo, né? Então eu tava de avião e tudo mais. E aí, na hora que o avião foi pousar, nunca tinha acontecido comigo, tá? Eu sei que pode acontecer com mais pessoas. Depois eu vi na internet que acontece mesmo, mas nunca tinha acontecido comigo. Então o avião foi pousar na hora que ele chegou lá. Aí ele foi e subiu. E eu entrei em desespero. Então, eu acho que a palavra é remeter, né? E ele arremeteu. Só que até aí, ainda estava tudo mais ou menos. Eu assustei bastante. Até o piloto pegar o microfone, nem sei como é que fala, e ele comentou ali, falou assim, olha, tá tendo muita chuva, não sei o quê, só que a voz dele estava trêmula. E por que eu tô falando isso? Eu entrei em desespero. Como é que eu vou confiar? Só que na minha situação eu não tinha o que fazer. Eu tava lá em cima, voando, né, sobrevoando ali em cima do mar. Eu não tinha o que fazer. Mas você pode ter certeza que na sua situação, se você chega, se você não sabe passar segurança para o cliente, tchau. O cliente vai correr de você.
Você está cobrando um serviço que é no mínimo R$3.000. A gente fala de serviços que a gente pega, eu já falei para vocês aqui de serviço que eu já peguei de R$12.000. Eu trago aqui alunos que falam que pegou R$30.000 em um processo de regularização. Então, são processos que são caros, gente. São processos que são caros. Você acha que você vai chegar lá e não vai saber falar com o cliente, tá tudo maravilhoso? Não, por isso que você tem que se sentir preparado. A gente sente medo e sente segurança, por quê? Porque isso não é mostrado pra gente na faculdade. E tá tudo bem. E tá tudo bem. O problema é você continuar no erro, né? Ah, a faculdade não me ensinou, então, deixa pra lá, né? Uma hora dá certo. Não, eu tô mostrando aqui pra você esses passos. Eu tô te mostrando aqui 3 passos que vai facilitar a sua vida. O problema é você continuar no errar. Não, mas tá tudo bem. Não vai dar problema para mim, não. Gente, lei de Murphy. O que se tem que acontecer alguma coisa de errado, vai acontecer, é fato. Se tiver que acontecer, vai acontecer. E aí, pode ser que você faça um processo que dê certo, na sorte, assim, na maior sorte do mundo? Pode. Eu acho um pouco difícil. Se você não tem clareza ali para atender o cliente, acho um pouco difícil. Mas se você tem ali a clareza de chegar e orientar seu cliente, ele paga para você fácil. Porque, como eu falei lá no começo da nossa aula, ele não tem comparativos. Ele não tem ali que ficar, não, eu vou pegar uma proposta ali com outra pessoa. Não tem. Regularização de imóveis é você. Não tem outros profissionais. Você não concorre com outros profissionais. É um mercado que ele é pouco explorado ainda. Quando a galera enxergar essa oportunidade, você já tem que ser referência. Você já tem que se tornar referência agora, porque quando a galera enxergar essa oportunidade, não tem ninguém que te passe nesse mercado. É muito mais fácil você se tornar referência, só que você precisa estar preparada. Mas a faculdade não me ensinou, Bruno, pelo amor de Deus. Eu fico inseguro. Calma. Isso que eu te mostrei, esses 3 pontos, vai facilitar a sua vida. Entendeu? Então, recapitulando, o lote é do cliente? Sim, não. Primeira coisa que você vai verificar. Segundo ponto, as medidas do lote. Terceiro ponto, os tipos de irregularidade. E a sequência importa. A sequência importa e muito. Você não pode pular, tá? A sequência importa, certo? Então, gente, não deixe de fazer isso. Quando você chega lá, você sabe orientar o cliente em relação a isso, cara, fica muito mais fácil. Se você chega lá, vou dar um exemplo bobo, hein, que eu acabei de citar aqui. Você chegou lá, você foi atender o cliente, você viu que ele tem uma janela direto para o lote vizinho. Se você fala para ele, olha, isso aqui não é aprovado na prefeitura, tá? Esse erro aqui, ó, a prefeitura vai voltar, vai ter notificação, você vai ter problema com o vizinho. Cara, você já passou segurança para ele. Algo que ninguém falou. E pode ter absoluta certeza que ninguém falou. Você falou. E isso é estar preparado para o mercado de trabalho. Então, com esses 3 pontos, vai facilitar a sua vida. Eu tenho vários exemplos para dar aqui para vocês de profissionais que também não se sentiam nem um pouco preparados. Mas eles entenderam ali o que eles tinham que falar com o cliente, entenderam o processo e hoje dominam essa área. Tem o Rogério, que é um dos meus alunos que eu já trouxe aqui, tem história dele aí, do Rogério, da Eveline, não sei se a Eveline tá aí. Então, tem várias outras histórias de profissionais que começaram do absoluto zero, sem experiência. Também se sentiam inseguros. Se sentiam totalmente seguros, mas hoje entendem o processo. E essa confiança, o cliente, ele sente de longe. Se você tá inseguro, como eu falei lá do avião, né? Contei a história do avião, é normal que o cliente fique inseguro também, tá bom? Então, com esses 3 passos aí, vai facilitar a sua vida. Use isso sempre. Combinado?